Bom dia. Hoje eu vou falar a vocês de um editor de nosso tempo. Trata-se de Plínio Martins Filho, que acabou de ter um livro como se fosse uma sua biografia, recém-lançado, no dia 24 de junho, na Livraria Martins. Esse é o livro. A biografia de Plínio foi escrita por um jornalista científico, Ulisses Capozzi. Eu não conhecia antes. E à medida que fui lendo o livro, eu fui ficando entusiasmada pela forma com que o livro é escrito. Ulisses Capozzi também estava na mesa da livraria para os autógrafos, junto com o Plínio. E eu vi que realmente a fila era imensa. E eu fiquei muito contente pela popularidade do Plínio, uma vez que ele é um amigo de mais de 30 anos atrás. E via depois que o tamanho da fila devia-se também à importância do Ulisses Capozzi. Eu não tive prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas pela leitura do livro eu vi como ele entende o jornalismo científico. Ele se detém em vários momentos, dando descrições desses momentos à parte, o que torna o livro uma leitura não apenas interessante, mas altamente instrutiva. Você fica conhecendo uma série de lugares, uma série de hábitos, uma série de objetos, de instrumentos, graças às descrições que ele faz, às pesquisas que ele faz, enquanto elabora o livro. Então o meu aplauso será para o Plínio, enquanto editor, cujos momentos biográficos relatarei em seguir, e a maneira do Ulisses descrever esses momentos. Eu vou dar só um exemplinho. Aqui a página 62, chamado Na Natureza Selvagem, é o título de um dos capítulos. Então, a sede da segunda propriedade de Plínio pai era um abrigo ainda seguro e aconchegante na natureza. Ao contrário da anterior, em Pau Ferrado, fazenda Pau Ferrado, ao sul de Goiás, hoje Tocantins. Então, ao contrário da primeira propriedade de Pau Ferrado, de taipa de mão, era esta um misto de arquitetura com base em alvenaria. Na verdade, tijolos de barro apenas secos ao sol. Adobo, sem serem levados ao fogo, assentados com massa de terra argilosa que, amaciada, agrega os tijolos e dá forma a uma parede. Ela é amaciada com água. Um estilo mais recente, mas com a mesma cobertura herdada da tradição indígena. Por ali, ainda hoje, alguém com vivência rural identifica animais que julgava desaparecidos, como o galo índio, de porte atlético e corpo musculoso, com constante disposição de luta e, por isso mesmo, associado às rinhas, às brigas de galo, que foram comuns no passado. A segunda fazenda abriga moradores e uma diversidade de animais, ao contrário de Pau Ferrado, que se encontra deserta e silenciosa, como se retomada pela natureza, a não ser pela estreita pista de terra batida
marcada pela presença constante do cristal de rocha. Então, este é um exemplo de como o Ulisses trata os acontecimentos, né, no livro. O livro, então, que se torna extremamente interessante, não apenas pelo assunto, que é a vida do Plínio, mas também pela forma como essa vida é contada e enriquecida com todos esses pormenores extremamente atuais e integrados à narrativa. Tá? Eu recomendo plenamente o livro. Tá? É uma aula de vida e uma aula de Brasil. Eu vou comentar um pouco, porque justamente não quero tirar de vocês o prazer de ler, não é? E eu vou até comentar, sem me referir muito às anotações, né, para ficar mais fluido, né? O discurso fica mais fluido. Quer dizer, Plínio vinha de uma família de 7 filhos, né? Ele era um dos menores e é por isso que o privilégio de ir para a escola coube aos mais velhos. E ele, louco para ir para a escola. Você vê que coisa interessante. Foi ficando para trás, né? Só conseguiu ir à escola primária, não é? Mais tarde. E então o que dirá entrar para o ginásio, né? O que dirá entrar para o ginásio? Ele fez o primeiro ano, depois ele teve que esperar novamente, não é? E foi assim muito dificultado, não é? Para poder estudar. Tanto mais que a casa onde eles moravam pegou fogo, só sobrou um batente de madeira e o pai teve que mudar de cidade, mudar de lugar, não é? E então eles que moravam nessa fazenda chamada de Pau Ferrado, que era uma fazenda de terra devoluta. Explica o Ulisses que devoluta é uma terra que deve retornar ao controle do Estado, ainda bem da época dos primeiros colonos, né? E da época ainda do Brasil como colônia de Portugal, essa denominação, né? E que ele, então, nessa expectativa de ir para a escola, ele tinha lá suas informações através dos pais, particularmente do pai. Não é? O pai tinha uma particularidade muito curiosa, né? Ele se referia muitas vezes ao Marquês de Pombal, né? Que na segunda metade do século XVIII havia decidido empreender uma campanha para rechaçar os jesuítas do Brasil, né? Então o pai dele tinha lá como referência o Marquês de Pombal, e era era de uma certa forma antirreligioso. Isso acabou impressionando o jovem Plínio, né? O Plínio filho. Bom, a segunda moradia, então, na qual eles foram residir, eu já li o trechinho para vocês, né? E a educação doméstica continuou com os irmãos, com a mãe e particularmente com as irmãs. As irmãs mais velhas foram as mais afetivas do Plínio. Tá? Ele conseguiu finalmente uma bolsa de estudo num colégio religioso e frequentou o ginásio em Porto Nacional, assistido pela irmã Venusa, que ele deu moradia, né, onde ela estava, e fez com que ele então assistisse finalmente o seu primeiro ano ginasial. Isso em 63. O Plínio nasceu em 51. Tá? Aí ele começou a ler, não é? Começou a ler uma série de livros de que a biblioteca dispunha, lembrando que em casa os livros de leitura dele haviam sido a Bíblia, Jeca Tatuzinho e Tesouro da Juventude. Né? Então, esse novo encontro com novas leituras
abriu os horizontes do jovem. Né? Bom, aí continua, deu-se o golpe em 64. Então, um brutamontes do local chamado Oswaldão matou alguns soldados e uma série de civis foram acusados, né? A situação ficou muito pesada no local onde ele morava e a família se mudou para Tabatinga, no entorno de Brasília. Tá? Você vê que já está havendo assim, uma mobilidade, né, por parte da família do Plínio. Muito bem, aí vem toda a explicação do Ulisses, de como essas terras haviam sido desbravadas, como os povos haviam sido encurralados, né? Os Chavantes, os Acroás, os Chabricabás, e como aos poucos, então, aos poucos, a família havia conseguido se estabelecer. Bom, aí então, o jovem Plínio vai começar a trabalhar. Em 68, ele se emprega numa loja de tecidos. Trabalha numa loja de tecido na cidade de Ceres, e é aí que ele conclui o ginásio. Tá? Em 68, ele conclui o ginásio. Depois trabalha num negócio de discos, e numa breve parênteses em São Paulo. Mas volta para Taguatinga e faz o colegial. Em 71, ele chega a São Paulo. Com 21 anos, ele encontra um emprego na editora Perspectiva, onde já trabalhava o irmão. O irmão dele trabalhava no depósito da editora Perspectiva e ele então se junta ao irmão na editora Perspectiva, trabalhando no mesmo depósito. Ele estava nessa altura, né, cursando o primeiro ano colegial. Né? Havia concluído o ginásio, primeiro no colegial. Bom, dedicou-se ao trabalho e ao estudo com tanto afinco que passou a revisor. Ele passou a ser revisor dos livros que ele carregava. Né? Ele tentou, então, entrar numa faculdade, mas escolheu veterinária, mas não foi bem sucedido. Em compensação, as suas atribuições na editora eram cada vez mais especializadas. Passou a entender tudo de linotipo. A história do line of type, explica o Ulisses, não é uma composição a quente, inalando vapores de chumbo, né? que vigiam no Brasil até 1970. Depois mudou para a fotocomposição. Tá? Então, em 1988, ele foi promovido a gerente de produção. Isso sempre na Perspectiva. E ele mudou da ideia de estudar veterinária para a psicologia. Se inscreveu no exame de ingresso numa faculdade particular e entrou para estudar psicologia, cursou os seus 4 anos, né, para se formar em psicologia. Bem, aí o seu relacionamento com o responsável, dono e criador da editora Perspectiva, Jacob Ginsburg, foi cada vez mais se intensificando. Ele passou a ser acompanhado nos seus afazeres pelas informações do Jacob Ginsburg, que eram informações essas que eram verdadeiras aulas de editoração. Né?
E ele, nesses anos todos, ele se formou. Nesses anos todos ele se formou, passou a conhecer tudo da editoração de livros que ele desenvolveu, chamado no seu memorial, para a universidade, de Manual de Editoração e Estilo. Muito bem. Ele foi vamos dizer assim, convencido por algumas professoras que frequentavam a editora, em particular a professora Jerusa Pires, que o convenceu a tentar seguir carreira universitária, né? Uma vez que na ECA não havia cursos de editoração e essa possibilidade de unir a teoria à prática, que é uma das reivindicações dos estudantes das universidades de hoje. Eu vejo li nos jornais hoje mesmo que um dos principais quesitos para que o aluno universitário se interesse, permaneça e frutifique no seu curso universitário é que haja uma ligação entre o que ele aprende e a prática de trabalho. Então, o campo da editoração era exatamente aquilo que passaria a ser uma das exigências da nova geração, da nossa geração, né, nos estudos universitários. Então, o Plínio se candidatou e entrou como professor da ECA. Ele entrou e com já trabalhos seus elaborados para o mestrado. A tentativa dele transformar o mestrado em doutorado não foi aceita. Algo que é hoje em dia comum quando a comissão a orientadora decide que o trabalho tem valor e que, portanto, se presta a ser considerado um trabalho de doutorado e não de mestrado, né? Implicando em maior número de anos de elaboração, mas pela importância e originalidade da abordagem já se propõe ao doutorado. Ele não foi, quer dizer, o mestrado dele não foi aceito como doutorado. Então ele já teve um primeiro baque. Nessa altura, ele havia deixado de trabalhar na Perspectiva para trabalhar na EDUSP, que é a editora da Universidade de São Paulo. E lá então estava tentando transformar a EDUSP numa verdadeira editora universitária, né? Com uma série de publicações próprias, com a ajuda, em particular, de um professor que eu conheço, que é o João Alexandre. O professor João Alexandre, que durante vários anos foi presidente da EDUSP. E ajudado pelo Plínio, conseguiu transformar a editora da EDUSP, que antes fazia apenas coedições com outras editoras, em uma editora autônoma, quer dizer, que publicasse livros escolhidos por ela e, em particular, que desse uma chance aos vários professores que apresentavam seus projetos de publicação. Em geral, teses de doutorado, ou teses mesmo de livre docência, ou até mestrados, né, quando válidos. E o João Alexandre, que eu conheci pessoalmente, dizia, se o Plínio se ativer a lista dos livros que organizei para serem publicados pela EDUSP, eu posso sair tranquilamente. Ele já terá um material para 30 anos. O João Alexandre era um excelente leitor, e um leitor extremamente ávido, não estava lendo continuamente. A vida dele era leitura, seleção dos livros que achava importantes. É uma figura muito importante para esse ramo de estudos, que hoje em dia foi
homenageada com uma das livrarias da USP que tem o seu nome. Então, como eu estava dizendo, os reitores se sucederam, ele, do dia para a noite, Plínio, sem informação nenhuma, sem preparo nenhum, leu no diário oficial que ele havia sido exonerado da EDUSP. Então, de um dia para o outro, ele se viu com o doutorado negado, com o seu trabalho na EDUSP liquidado e numa situação completamente absurda, inesperada e indevida, né? Sem trabalho e sem a continuidade da sua atuação no âmbito que ele conhecia tão bem e de que ele era praticamente o pioneiro, né, na universidade. Então, felizmente, ele superou essa fase, ele escreveu então o trabalho de doutorado, candidatou-se a um lugar oficial na ECA, passou no exame de ingresso de doutor assistente e passados alguns anos, o novo reitor e o novo presidente da EDUSP convidou-o a voltar ao seu cargo que tão brilhantemente havia ocupado antes. E ele então disse, é como se eu tivesse aberto um livro cuja leitura havia interrompido e que agora eu retomo. Então, ele está agora novamente cuidando da EDUSP, das publicações, toda a parte técnica, dando aulas e também cuidando da Brasiliana, que era a ex-biblioteca do casal Mindlin, que foi doada à USP e que tem prédio próprio, livraria própria e uma série de iniciativas, inclusive de sessões, de palestras, de cursos que interessam grandemente todos os alunos que têm no livro e na sua fatura o objeto de estudo. Então, eu recomendo muito esse livro que eu mencionei a vocês, Plínio Martins Filho, editor de seu tempo, como leitura edificante e extremamente rica, né? Um livro que vai enriquecer muito vocês. Agradeço pela atenção e espero estar com vocês novamente em breve. Eu vou beber, tá? Por aí, ver se eu não tenho